nome é Odon Bella, eu sou oficial da Marinha de Guerra e eu tive o privilégio de fazer parte da primeira tripulação do Cisne Branco Pioneiro, um barco de madeira construído em 1911 e que fez uma viagem de instrução em 1980. A formação de oficial de marinha, ela considera 4 anos de escola naval, ou seja, um curso de graduação, já formado, com o título agora de guarda-marinha. Essa pessoa, ou as pessoas, né, os antigos aspirantes passam a ser guarda-marinha, eles realizam uma viagem de instrução. O grande objetivo dessa viagem é realizar a parte prática, você transformar em prática tudo aquilo que o aspirante foi aprendendo ao longo dos quatro anos. A viagem de instrução, ela é tradicionalmente feita num navio, né? Ou era, né? Num navio, até hoje também é feita num navio escola. No ano 78, 79, aconteceu do Brasil ter encomendado alguns navios a um estaleiro alemão, Ferrostal, e numa visita técnica, o diretor de Arsenal de Marinha, que era uma pessoa apaixonada por barcos à vela, viu estacionado, praticamente abandonado ao lado de um galpão ali, um grande veleiro. O dono do veleiro, percebendo que havia ali uma possibilidade daquele bem de família voltar a navegar, praticamente num momento de compromisso moral, passou para o almirante do Arsenal de Marinha a promessa de: se você se comprometer a fazer com que esse veleiro, esse barco da minha família volte a navegar, eu faço a doação dele para a Marinha do Brasil. E assim foi feito. O barco foi doado, chegou no Brasil transportado por navio, foi para o Arsenal de Marinha. O Arsenal de Marinha fez uma primeira reforma do veleiro, um barco impressionante, um barco de madeira de 20 e tantos metros, 2 mastros, uma armação iol, um barco clássico, muito, muito bonito. Ele foi, então, depois de reformado, entregue à Escola Naval para servir como barco de instrução. E aí aconteceu uma coisa interessante. Logo na primeira viagem, foi uma viagem de treinamento para Guarapari, Macaé. Os aspirantes que embarcaram, eu tive a oportunidade de estar nessa primeira tripulação, perceberam o potencial do barco de fazer uma viagem transoceânica. Na sequência, essa ideia foi passando para oficiais que tinham interesse, as coisas foram acontecendo até o ponto em que o então ministro da Marinha, Maximiliano da Fonseca, deu sinal verde para que aquelas tratativas, estudos e tal continuassem, para ver se aquilo realmente era possível. E os estudos aconteceram, mostrou-se possível, e a Marinha então viu que aquela viagem, né, imaginada a bordo de um veleiro, poderia levar um grupo pequeno de guardas-marinhas, mas seria uma escola maravilhosa, porque aqueles guardas-marinhas viveriam a essência do contato com o mar. Então, o Cisne Branco suspendeu em março de 1980 com um comandante, que era o Érico, pessoa especial, um verdadeiro líder naval, o comandante Alves, que era um capitão de corveta, que era médico, cirurgião, ortopedista, suspendeu para costurar as nossas cabeças e arrumar o que a gente quebrasse na viagem. Os 12 guardas-marinhas que tinham muito a aprender naquela viagem, um sargento muito experiente em máquinas e um marinheiro que era bom de fazer cozinha e manter a nossa barriga cheia de comida quente. Foi assim. Então, os planos iniciais, por uma questão de acanhamento e de acomodação à expectativa geral, era que o barco iria simplesmente até o Caribe, ia ao Caribe e voltava. Para voltar do Caribe para o Brasil, salvo a coragem de enfrentar um contravento muito forte na costa norte brasileira, o melhor caminho é voltar Madeira, os Açores, e de lá fazer a rota dos descobridores, né, dos descobrimentos para o Brasil. Mas aí o pessoal falou: já está no meio do Atlântico, quase chegando em Portugal, por que não dá uma esticadinha e vai até Portugal? Então, o que começou sendo uma viagem na fase inicial do planejamento até o Caribe, foi replanejado para chegar até a Europa. E aí o período que seria pequeno acabou virando uma viagem de perto de 9 meses de viagem. A gente saiu para essa viagem conhecendo muito pouco do barco. Então, muita coisa a gente foi aprendendo.
pontos de resistência, coisas que a gente podia fazer, coisas que a gente não podia fazer, coisas que o barco aguentava, coisas que o barco não aguentava. O nosso comandante, que era o Érico, ele era hidrógrafo, então ele era um navegador super experiente. E ele tinha uma missão nesse barco. Ele era o nosso professor de navegação. Então ele fazia a navegação dele e corrigia a navegação que o quarto de serviço tinha feito. Então ele estava o tempo todo corrigindo a nossa navegação e nos auxiliando, ensinando os problemas e tal. Lembrando que a gente tinha que baixar a estrela num convés que estava balançando, com água salgada molhando os nossos pés, num horizonte super baixo. Não era muito fácil. A nossa viagem previa, então, a entrada para Barcelona, para fazer um porto na Espanha. E nós paramos em Portugal, fizemos alguns reparos no barco que já eram previstos, depois da travessia longa estava previsto que faríamos esse reparo. Depois fomos para Cádiz, passar alguns dias em Cádiz e nos prepararmos para fazer a travessia para entrar em Gibraltar. Passar o Estreito de Gibraltar e entrar no Mediterrâneo. Só que nós pegamos um tempo, o que eles chamam de vento de levante, o vento estava muito forte. Então, por alguns dias, nós ficamos monitorando ali as condições meteorológicas. Todo dia a gente ligava para um lugar chamado Tarifa, que é onde tem um observatório que nos passa ao vivo a situação meteorológica que tem ali, para saber se dava para um veleiro passar ou não. Até o dia que, alguns dias depois, veio a resposta afirmativa: olha, está ventando bastante ainda, mas agora eu acho que dá para vocês entrarem. As condições de vento também e o abatimento que o veleiro tinha eram muito grandes, então a gente precisou colocar motor também. E as ondas estavam grandes, o vento estava forte, contravento, ondas grandes, o que parecia razoável ainda era uma situação bastante difícil. E nós avançando com motor e velas, estávamos conseguindo avançar pouco, mas conseguíamos avançar, até o momento em que a caixa reversora não aguentou a força. Então arrebentou tudo, moeu o dente pra caramba lá, parecia uma máquina explodindo em seus dentes lá dentro. Então nós cambamos, voltamos por algumas horas, voltamos até o Yacht Club de Cádiz, onde tivemos que fazer uma atracação debaixo de um vento muito forte do Cisne Branco, que, lembrando, era um barquinho velho, estava sem motor e deslocava 35 toneladas. Foi uma manobra bastante interessante. Você parar 35 toneladas na cabeça de um pier, embaixo de um vento muito forte, e se a gente não parasse o barco, o que tinha na frente, alguns metros à frente, eram as rochas. Por sorte, por habilidade do nosso comandante, a gente conseguiu parar, ficamos e fomos aplaudidos pelo sucesso da manobra. O atraso em Cádiz, aguardando a entrada no Mediterrâneo, e depois o atraso decorrente do reparo da caixa reversora na cidade de Cádiz, comprometeu o nosso calendário de viagens. Então aí o comandante se viu na obrigação de voltar para o Brasil. A viagem de travessia do Atlântico é sempre emocionante, né? E num desses momentos, saindo, eu não me lembro exatamente, mas acho que foi saindo de Cabo Verde, tivemos a ruptura dos guardropes do leme. Guardropes são aqueles cabos de aço que ligam a roda do leme ao quadrante do leme. Aí nós tivemos que fazer um reparo. Pouco tempo depois tivemos uma outra avaria de leme, onde tivemos que improvisar uma outra cana de leme. Depois, na zona intertropical, começou a entrar água no barco. A gente não sabia de onde vinha a água. Então, no quarto de serviço, o tempo todo, durante 3 dias, teve sempre alguém bombeando, fazendo a bomba manual. Tempos depois já no Brasil e tal, a gente foi descobrir por onde essa água entrava. Uma das tábuas do costado tinha corrido 1 ou 2 centímetros, tinha se deslocado da roda de proa, e como a gente estava caturrando ondas grandes, cada vez que caturrava, eles guichavam a onda para dentro. Chegado ao Brasil, começou pela passagem dos São Pedro e São Paulo, os rochedos de São Pedro e São Paulo. Depois passamos por Fernando de Noronha, tivemos uma recepção boa, um contato muito bom com a comunidade local. E saindo de Fernando de Noronha, já fomos voltando para a costa brasileira, porque a gente tinha o dia certo para chegar no Rio de Janeiro. Então tinha o dia e a hora certa de chegar no Rio de Janeiro. Paramos em Arraial do Cabo para descansar, aí nós suspendemos de madrugada e na hora certa o Cisne Branco
passou ali a entrada da Baía de Guanabara, com barcos acompanhando, com helicópteros filmando. Foi uma emoção, depois de 9 meses, foi uma emoção muito forte poder voltar para casa. E nós tivemos, lógico, uma reunião de debriefing dentro do barco ainda, antes da gente desembarcar. E o comandante falou isso, falou, olha, essa viagem vai marcar a vida de vocês para o resto da vida. E essa viagem criou, então, o início de uma série de viagens, porque no ano seguinte, chegando em novembro, né, já no ano seguinte, a Marinha decidiu comprar um veleiro novo. Era o Ondine, era uma máquina de regatas, né, um barco super moderno. Assim como a gente viajou num barco de madeira antigão, clássico, a Marinha estava comprando agora um barco de alumínio super moderno, grande, confortável, com recursos eletrônicos, um troço maravilhoso. E depois disso, então, o Ondine foi chamado de Cisne Branco, recebeu o nome de Cisne Branco, e passou a fazer as viagens de instrução seguintes. Então a gente começou alguma coisa assim. O velho barco começou alguma coisa. Nós nos conhecemos ainda, ele capitão de corveta, instrutor de navegação, e eu aspirante. Na época que eu conheci, terceiro ano, eu estava no terceiro ano, então eu conheci 2 anos antes, né? Então, o terceiro e o quarto ano eu já tinha algum contato com ele. E era uma pessoa impressionante, um verdadeiro marinheiro. Uma pessoa que sabe conduzir um barco, sabe conduzir as pessoas, se preocupa com segurança, se preocupa com planejamento, é muito disciplinado, mantém um ambiente muito bom com as pessoas. Sei lá, passado tanto tempo, eu penso assim, como é que aquele cara teve coragem, capitão de corveta, com uma carreira pela frente ainda, ir para o mar com 12 pós-adolescentes, com um médico que era muito alegre e tal, mas não era um veleiro e tinha a responsabilidade de sair cuidando da gente. Um marinheiro que cozinhava aí, mas era de mau humor, metade do tempo ele estava xingando alguém, brigava com todos, só não brigava com o comandante, acho que tinha medo de ser jogado ao mar. Mas como ele teve coragem então de fazer aquela viagem, aceitar aquele desafio e levar a gente para aquela viagem de instrução, realmente um cara corajoso. Muitas pessoas, muitas pessoas não teriam se saído bem naquele ali. Foram muitos desafios o tempo todo, em todos os aspectos. Aspectos logísticos, aspectos diplomáticos, aspectos de negociação, aspectos de relacionamento com a tripulação, aspectos de relacionamento com os colegas de marinha fora da tripulação, aspectos de relacionamento com os colegas de marinha que não entendem os barcos pequenos, então são aficionados aos grandes navios, então não conseguem perceber as nuances da vela. E ele teve o tempo todo um jeito para lidar com isso tudo muito bem. E eu tenho certeza, qualquer um da tripulação que você pergunte do Érico vai dizer que ele é um cara especial. Eu quero agradecer, se me permite, novamente a Mitsubishi que patrocina esse evento e que está homenageando o velho barco que eu viajei, o Yacht Club, que está sendo a sede dessa regata, a regata volta à Ilha Bela, e a todas as pessoas que nos receberam aqui no clube em Ilha Bela com tanto carinho. Muito obrigado. Da viagem mesmo, a gente não participou muito, teve uma parte legal que foi a gente encontrar, nós fomos para Fortaleza, fomos para Salvador, minha mãe foi para o Caribe, a gente foi para a Europa, passamos 20 dias na Europa, encontramos com ele lá. Então, assim, como criança, eu tinha 10, Beto tinha 8 anos. Da viagem, o que a gente aproveitou foi isso. Mas, assim, a gente acompanhou antes da viagem, né? Porque mesmo antes vai ter essa viagem específica no barco, como ele já dava aula de navegação na Escola Naval, era comum a gente, finais de semana, feriados, nas férias, essas coisas, ele ir para Angra, ir para Cabo Frio, Arraial do Cabo e tal, dando aula de navegação para os alunos, para os aspirantes na época, e às vezes ou a gente ia junto, ou encontrava no lugar. Acabou sendo uma grande escola para a gente também, que foi aí que a gente começou a entender, navegar. Gosto pelo mar, essas coisas. Isso para a gente, essa parte, vamos dizer assim, o que ele usou de preparação para a viagem foi a nossa porta de entrada, vamos dizer assim,
eu muito garoto, né? A viagem, quando foi em 80, eu tinha 8 anos de idade. E eu tinha 10. Eu tinha 10. Botar 2 anos 3 anos para trás. Eu tinha 7, 8, ele tinha 5, 6 anos de idade. É aí que a gente começou a pisar no barco aí e entender como é que as coisas tudo funcionavam. A gente velejava de oceano antes de velejar de optimista. É por aí. Antes de Rogério falar, porque ele era mais velho, ele tinha mais essa noção. Eu não tinha essa noção na época. Não tinha. Para mim era uma viagem que ele ia fazer ali de barco, como a gente estava acostumado a ver, de navio. Com tantas outras que ele fez. E ia ser mais legal porque ia ter lugar que a gente ia poder ir. Durante muito tempo foi isso que eu pensei. Ia demorar um pouco mais, mas... Entendeu? Quando voltou, começou a sair os negócios das reportagens, televisão, entrevista lá na época com Glória Maria, tem outras histórias aí. Aí você começa a entender que a coisa é um pouquinho maior do que você imaginava. Mas na época eu não tinha noção. Hoje eu olho para trás e vejo de uma outra forma. Mas... E assim, na época também não tinha muito essa noção da importância, mas anos depois, hoje, a gente já trabalhando aí com um evento, já fiz muita coisa com a Marinha, já trabalhei na Marinha. Então a gente vê a importância que foi a viagem dele, que foi a primeira, mas as outras do Cisne Branco, que era o Ondine, e a da gente ter o navio hoje, né? O Cisne Branco, que é a Caravela, o Tall Ship, que foi feito para a comemoração dos 500 anos lá. Então, vai ter, sei lá, comemoração dos 200 anos da independência, sei lá, dos Estados Unidos. Tá bom, aí o mundo inteiro manda seus navios de representação. Os países todos que têm tradição marinheira mandam. E não faz sentido a gente, cara, com 8 mil, 9 mil quilômetros de costa, a gente falando de Amazônia Azul e tal, a gente não ter uma representação marinheira. Mas isso a gente foi ter agora, né? Depois de velho, que a gente passou a entender a importância. Hoje a gente entende isso. Na época eu não entendia. Na época o que serviu para mim é isso. A gente continuar, ter essa paixão pelo mar, ter essa paixão pelo esporte. Daí a gente velejou anos, eu velejei anos, como de optimista, de snipe, de oceano, muito mais de oceano. O Rogério também de várias outras classes, por causa dessa paixão que a gente aprendeu lá atrás. A gente aprendeu a viver. Então isso vamos dizer assim, que é o legado que a gente tem dessa viagem, dessa preparação toda pra gente. Então, né, é um conforto, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar tendo esse reconhecimento aí da comunidade, né? Tanto do Atividade Clube, da Mitsubishi, do Cuca, do pessoal que vive o mar, né? Mas assim, não que precisasse ter isso, mas é sempre bom, né? A gente sempre gosta de... Na verdade, eu vejo também como um fechamento do ciclo da homenagem ao Cisne Branco, né? Em 2023 foi o atual, né? Ano passado, em 2024, foi o segundo, o Ondine, né, que se virou, e agora está fechando esse ciclo aí com o Albatroz. Então, mesmo invertida a ordem, vamos dizer assim, mas você acaba fazendo a grande homenagem que é para o veleiro Cisne Branco, né? E a Marinha, né? E a Marinha, né? Então acho que é por aí. Então eu sinto, e aí é óbvio, ter o nosso pai ligado a essa história inicial é um orgulho, não tem como deixar de ser. Mas na minha cabeça é muito claro que a grande homenagem é o fechamento do ciclo ao veleiro Cisne Branco, o que representa milhões de coisas, isso que o Rogério falou, representatividade, assim por diante. Então a gente só faz um pouquinho parte dessa história aí, mas o barco é muito maior que isso.